Continue conectado. Já já, a música de volta. Aqui, na Metropolitana. 6h57. Entre em sintonia com a gente. Aqui você tem mais cultura e informação. A nossa parceria com a Rádio Senado leva até você notícias diretamente de Brasília, além de programas culturais, séries especiais e muita informação importante para o seu dia a dia. Rádio Metropolitana de Piracicaba e Rádio Senado, conectadas com você. Jornalismo de qualidade é aqui. Nos siga nas redes sociais. Rádio Metropolitana de Piracicaba, no Instagram e Facebook. Acesse nosso site www.rmptv.com.br. Dia das Mães. Tempo de conexões verdadeiras e gestos que ficam na memória. A ACIP convida você a celebrar o cuidado, o carinho e a presença. Montada na van da ACIP, a Casinha da Mamãe vai percorrer os corredores comerciais de Piracicaba. Uma experiência emocionante de afeto, encanto e recordações. Confira os locais e horários nas nossas redes sociais. ACIP, o presente que conecta está perto de você. Você sabia que a sua Rádio Metropolitana de Piracicaba é uma parceira da Rádio Câmara de Brasília? Eu sou Carmen Delpino e passo para te convidar a conhecer o nosso conteúdo aqui na Metropolitana, Rádio Câmara e Rádio Metropolitana de Piracicaba, parceiras da cidadania. No trânsito, quais são suas atitudes? É preciso repensar e mudar nossas atitudes. Por isso, não espere apenas que o outro faça o que é correto. Seja você o agente da paz. O Brasil é o terceiro colocado em número de mortes no trânsito, e a maioria dos acidentes é provocada por atitudes ruins. Maio Amarelo. Paz no trânsito começa por você. Uma parceria Rádio Senado. O combate ao mosquito da dengue também é de responsabilidade da população. Não deixe o mosquito nascer. Não deixe água parada. Cuide da sua casa e converse com seus vizinhos. Participe da nossa campanha. Todos juntos contra o mosquito Aedes aegypti. Metropolitana. 6h59. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos na TV Metropolitana de Piracicaba, a TV que mais cresce no interior paulista. Hoje nós estamos muito felizes por essa sexta-feira maravilhosa, um dia gostoso, né? Principalmente que antecede aí o Dia das Mães. Então já quero aqui dar os parabéns para todas as mamães, que Deus abençoe vocês, né? Em especial minha mãe, que eu não posso deixar de falar, né? Uma grande mãe, a Vanúzia, também minha irmã, que também é mãe, então um beijão para ela. E também mandar um beijo aqui para todas as mães de Piracicaba, do Brasil, do nosso instituto. Também agradecer principalmente a Deus por esse momento maravilhoso. Um dia que eu só tenho a agradecer a Deus. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre educação, né? Então, o nosso programa sempre falando sobre educação. E graças a Deus, hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é estudante de nutrição. E como nós sempre fazemos, né, nos nossos programas, nós temos um programa que ele é sempre um programa leve, né? De conversar com professores, de conversar com estudantes, de conversar também com a sociedade civil de uma forma geral. E também nós queremos hoje falar um pouco sobre saúde, né? Um pouco sobre a saúde, a alimentação, como você pode se alimentar bem, né? E saber um pouco sobre a história dela, sobre toda a sua trajetória. A estudante de hoje, de nutrição, ela veio de São Paulo. Ela veio lá próximo ao Corinthians, né? Que a gente brinca, né? É o Corinthians. Então hoje nós temos a oportunidade de estar falando aqui com a Kelly Gobo. Ela é estudante de nutrição aqui aqui da faculdade Anhembi Morumbi, da Universidade Anhembi Morumbi. Aproximadamente uns 3 meses, mais ou menos, que ela está morando em Piracicaba. Um momento assim que eu tenho acompanhado um pouco do dia a dia dela.
Ela hoje já está bem situada aqui na cidade de Piracicaba, né? E graças a Deus nós estamos tendo a oportunidade de bater um papo aqui nessa noite. Eu quero já, de antemão, agradecer também as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que estão nos vendo, aos nossos telespectadores. Seja muito bem-vindo e, se você puder, participe conosco. Se tiver perguntas, né? Também estamos aqui para poder estar respondendo. Bom, para poder iniciar a nossa noite, eu quero passar a palavra aqui para Kelly, para que ela possa se apresentar, falar um pouco sobre ela, a sua expectativa de ter vindo de São Paulo aqui para Piracicaba, o momento que você está vivendo, né? Deixou família lá, parte da família ficou lá em São Paulo, a outra parte está aqui em Piracicaba. Então, toda essa transição, eu tenho sempre certeza que causa algumas dificuldades, né? Momentos bons, mas também tem aqueles momentos que a gente acaba deixando alguns entes queridos nossos em outra cidade. Então, tudo isso acaba gerando saudades, né? Então, que a Kelly pudesse falar um pouco sobre ela, sobre essa adaptação aqui da nossa cidade, saindo de uma capital, vindo morar no interior paulista. Então, tudo isso acaba tendo esse momento de adaptação. Então, Kelly, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que Deus te abençoe. É um prazer poder recebê-la aqui nos nossos estúdios. Com você a palavra. Boa noite, Sérgio. O prazer é meu de estar aqui. Você sabe que eu estou super nervosa, mas você me fez... Mas o momento é isso. Né? Bom, boa noite a todos que estão nos assistindo, né, nos acompanhando. Como você mesmo disse, saí de São Paulo, né, com o intuito de vir para Piracicaba mesmo para viver uma vida diferente aqui, diferenciada do que eu vivia lá, né? Abandonando a vida agitada, o trabalho. Saiu do metrô. Do metrô. Andando mais tranquilo aqui. E estou amando a cidade. Piracicaba me recebeu de uma forma muito boa. As pessoas são muito solistas, são muito carinhosas, né? Eu só tenho a agradecer. E a saudade dos filhos? Como é que tá? A saudade fica, aperta. Já sofri muito por isso. Hoje eu entendo que é um processo. Eu acho que o meu papel de mãe foi feito, está sendo feito, né? Não necessariamente eu preciso estar junto para poder cuidar e para poder ajudar, né? Eu deixei a critério deles vir comigo ou não. Sim. Né? Eles não quiseram. Jovens, né? Garotos, inclusive. Beijo, Gabriele. Beijo, Pedro. Beijo, Matheus. Amo vocês. E hoje eu entendi que é um processo meu. Eu acho que está na hora de viver uma vida diferente, né? Diferente para mim, buscar meus objetivos, né? Já estão criados aí, graças a Deus. E é isso, eu vim em busca disso mesmo aqui. Que ótimo. Bom, primeiramente dar os parabéns para você por ter passado por todo esse momento de adaptação, pelo Dia das Mães também. Obrigada. Parabenizar aí toda a sua família, sua mãe, sua irmã Kátia, que nós trabalhamos todos os dias juntos, né? A professora Kátia, que também está aqui com a gente hoje. Não está aparecendo aqui para vocês, mas ela se faz presente, juntamente com o Miguel, também seu sobrinho. Sim. Então, queremos agradecer a toda a família aqui que está presente conosco, né? Kelly, se você puder falar um pouquinho, olha só, eu vou contar o meu testemunho. No início do ano, eu coloquei algumas metas para a minha vida. Uma das metas, eu sempre coloquei que eu precisava ter um corpo melhor. Melhorar a saúde. Aproximadamente eu estava com 104 quilos. Então já vou deixar aqui para os nossos telespectadores, 104 quilos. Eu já estava na linha já da obesidade. Sim. E eu coloquei um propósito, fiz um jejum de 60 dias. Na verdade foi um jejum espiritual que eu fiz, como eu sou ligado à igreja, então eu fiz um jejum de 60 dias. O que eu fiz? Vou contar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, né? Eu tinha um café da manhã mais leve, ou seja, eu usava mais proteína, então minha irmã Sara, um beijão para ela. Todos os dias de manhã ela fazia alguns ovos lá para eu poder comer, então eu tomava um cafezinho. Então eu não estava ingerindo nada de carboidrato. E aí chegava na hora do almoço, literalmente eu passei fome 60 dias. Foram 60 dias passando fome, vendo as pessoas comer, eu morto de fome, querendo comer. E meu corpo naquela adaptação, naqueles momentos, né, que eu passei, o meu momento que eu ia me alimentar era somente à noite, na janta. E na janta também eu tinha uma janta mais leve. Isso resultou, agora vai o número, telespectadores, olha que coisa importante. Eu emagreci 22 quilos em 60 dias. Não fiz uso de nenhum medicamento, obrigado. Não fiz uso de nenhum medicamento, de nada. Fui nessa força de vontade realmente. Hoje, graças a Deus, estou na casa dos 81, 82. Eu cheguei no peso que eu queria. E depois desses
60 dias em jejum, aí eu voltei agora a me alimentar novamente, só que agora uma alimentação mais leve, mais controlada, ou seja, uma reeducação alimentar eu procurei estar fazendo, né? Sim. E depois disso eu comecei a andar. Também fiz mais 60 dias aí andando. Todos os dias, uma média de 10 a 15 quilômetros por dia. Todos os dias eu fiz isso. E há 2 semanas atrás eu entrei também na academia. Primeiramente foi por Deus e depois foi também pela insistência, pelas dicas também da Kelly, me dando algumas dicas que eu também deveria, né? Até por conta já da idade dos meus 45 anos. É necessário também fazer uma academia, até para que você possa também entrar, né, num processo de melhorar também seu corpo, estético, a sua saúde e tudo mais. Aí vai a pergunta para ti, só para a gente poder já começar a conversar, né? Uma pergunta simples. Sobre tudo isso que eu fiz, no campo de vista da nutrição, você acha que isso é aconselhável? Você acha que eu fiz muita loucura? Foi muita doideira minha? Eu tenho certeza que foi muita doideira. Tenho certeza disso. Não aconselho ninguém a fazer uma loucura que eu fiz. Mas para mim deu resultado. Foi muito bom. O que você acha sobre isso? Exatamente. O que você fez foi uma loucura. Na verdade, parabéns, mas o risco foi grande. Você ficou... na verdade, eu até te acompanhei algumas vezes, a gente conversou sobre isso. E claro que o seu propósito foi diferenciado, foi, né, pela religião, mas é um risco, porque você precisava de vitaminas, né, minerais, mais carboidrato, e a gente vai se acostumando a não se alimentar. Quando a gente começa nessa questão de dieta, eu já vivi isso também comigo, a gente começa a diminuir e a gente não vai sentindo fome mesmo. É incrível. Porque o corpo sofre adaptação, né? Só que isso é muito arriscado, porque a gente sabe que a gente precisa, né? Tanto que a gente conversou há pouco tempo atrás, até mesmo nessa questão de você estar voltando, como é importante você se alimentar melhor hoje, já que você está gastando, né? Você já anda demais, você já acaba gastando muita energia. A importância do carboidrato, da proteína, né? Todo mundo tira proteína, né? A ideia, na verdade, não é tirar, é reduzir. Né? A gente precisa de proteína. Proteína não, carboidrato. O carboidrato é a nossa energia. A gente precisa. Não numa quantidade grande. Comer menos. Sim, mas a gente precisa. Foi loucura, graças a Deus que deu certo. Né? Como eu mesmo te falei, de repente vale a pena você buscar um profissional, fazer alguns exames, ver se você, né, tem alguma deficiência de vitamina devido a esse tempo que você ficou. Mas você tá bem, tá vivo, tá em pé. Graças a Deus. Deus. Mas eu não aconselho. Eu acho que... Mas foi bacana porque te reeducou. Né? E eu acho que o importante é isso. Não é dieta. É reeducação alimentar. Saber a forma certa de comer. Perfeito. Né? Comer melhor, de uma forma menor, eu acho que faz mais sentido. Com certeza. E aí já vou engatar aqui, já aproveitar nisso... Pegando a minha própria história, né? Meu próprio testemunho. Eu fiz, como acredito eu que a grande maioria dos brasileiros, né, faz a sua própria auto-orientação, né? Todo mundo acha que tem um pouco de médico, um pouco de nutricionista, né? E aí eu já quero chamar aqui a atenção, até porque o nosso programa é sobre educação, a importância de se qualificar, a importância da gente buscar um profissional qualificado para a área, né? Alguém que tenha formação para isso ou que esteja estudando sobre isso. Eu queria que você falasse hoje pra gente, principalmente nós estamos vivendo um momento aqui tão importante, né? E você, enquanto mulher, Dia das Mães, como mãe, uma adaptação aqui na cidade, que você falasse um pouco sobre a importância, né, das pessoas hoje buscar um profissional em nutrição. O que isso melhora na vida? Igual exemplo, se o Sérgio, no momento que eu pensei em fazer a minha dieta, no momento que eu pensei, minha dieta não, o meu jejum, a minha reeducação, você imagina o seguinte, se eu tivesse procurado um profissional, com certeza eu teria resultados talvez melhores, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa importância de buscar um profissional, principalmente um profissional que seja da área de nutrição, né? Na verdade você teve um bom resultado, mas é que nem eu falo, às vezes, é que nem eu estava te falando, às vezes algumas vitaminas, você poderia ter sofrido de algumas coisas que não... Se você tivesse procurado um profissional, é que as pessoas elas não querem. Elas querem rápido. E o processo não é rápido. Não é imediatista. Não. E assim, e aí vem uma questão muito assim, você procura um profissional, mas você está pronto? Porque às vezes você tem dinheiro para pagar um profissional, dinheiro para comprar uma suplementação, dinheiro para comprar um alimento, só que às vezes você não quer fazer, você tem preguiça de fazer, porque hoje as pessoas elas estão sem tempo.
elas não têm mais tempo para nada, né? E aí, o que acontece? Acaba indo pro industrializado mesmo, porque é mais fácil. Então, assim, o ideal é procurar um profissional. Perfeito. As pessoas não querem, mas o ideal seria isso. Sim. Até mesmo para não ter esse tipo de deficiência. Tá? Porque a gente vai levando, mas tem muita coisa séria. Uma das coisas que eu percebi assim que faltou muito para mim, na verdade faltou quase tudo, né? Mas uma coisa que eu vejo que faltou muito assim para mim foi naquela situação por que eu deveria ter consumido frutas e verduras todos os dias. Eu confesso aqui a vocês que hoje eu estou melhorando muito, né? Embora eu fui muito bem educado pelos meus pais, família mineira, que eu já deixo um abraço aqui para o meu pai lá em Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha, também para minha mãe, para os meus irmãos. E meus pais sempre falaram, viu, coma fruta, coma verdura. E a gente sempre gosta do mais prático, né? Que é o arroz, o feijão e uma carne, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, por que da importância da gente comer frutas e verduras todos os dias? Bom, a gente tem uma pirâmide alimentar, né, onde mostra como é importante a gente consumir as frutas e legumes por vários motivos, inclusive vitaminas, minerais, fibras. Infelizmente, a verdura ainda é consumida, mas a fruta é pouco consumida. As pessoas, às vezes, ela não têm esse hábito mesmo. A fruta ela não é tão habitual no dia a dia da população. Não é tão atrativo também, né? Não. Uma carne, uma picanha é muito mais atrativa. E aquela coisa, né? Mais uma vez eu falo sobre a questão de ter... As pessoas não querem descascar ali. Sim. As pessoas não querem preparar. Eu sou um exemplo disso. Eu não quero, eu não gosto, eu sou preguiçoso, gente. Às vezes até descascar da laranja na geladeira, a pessoa não consome. Mas a fruta é extremamente importante, legumes, como os macronutrientes, os micronutrientes, né? Tudo isso é muito importante para a alimentação. É o equilíbrio, né? Perfeito. Eu acho que as frutas elas trazem muito essa questão da fibra, que a gente precisa muito, inclusive consumir com casca, se possível, porque já faz mais sentido do que descascar ali a fruta. Legal, muito bom. Tá. Boa dica. E aí já vai uma pergunta de uma coisa que eu também fiz, Kelly. Como eu falei no início aqui, né? Eu falei que no meu jejum eu utilizei muito da ferramenta, né, de tomar um café da manhã. E muitas pessoas, assim como eu fiz muito tempo, né, de sair de casa e sair correndo, né, sair naquela loucura. Como você falou, ninguém tem mais tempo, né? Sim. A gente fica naquela doideira e não toma café. Não faz aquele café da manhã apropriado. E aí vai a pergunta, qual que é a importância hoje de nós brasileiros, de nós piracicabanos, tomar um bom café da manhã? E o que você orienta que também seja importante, né, a gente colocar aí no nosso cardápio? Sérgio, eu vou falar de mim. Sim. Normalmente, quando eu acordo, eu não costumo tomar café da manhã, tá? Eu não sinto essa fome ali no período da manhã. Demora pelo menos uma horinha para sentir fome. Normalmente, eu até vou treinar sem o café da manhã. Porém, o café da manhã é muito importante. Por quê? Primeiro, a gente tem um período muito longo sem se alimentar. E a gente precisa de energia. E é o nosso café da manhã que dá essa energia para a gente começar o nosso dia. Tá? É importante, mesmo que você não consiga consumir no período da manhã, na primeira hora da manhã, é importante que você depois tenha esse café da manhã. Porque ele também equilibra na questão da sua nutrição ali durante o dia. Né? Normalmente, quem não toma um café da manhã muito legal vai sentir fome muito rápido, vai acabar comendo muita bobeira durante o dia, antes do almoço. Então, assim, é bacana tomar um café da manhã, mesmo que não seja no primeiro horário, mas colocar o café da manhã sim. Incluir ovos, aveia. Eu estou fazendo isso. Ovos, aveia. É importante a gente colocar uma banana, de repente, uma fonte de carboidrato. A proteína é fundamental. Em todas as refeições, o ideal é o consumo da proteína. Tá? Ovo, peixe, carne, frango, né? É importante colocar, porque ela vai te dar saciedade. Então, inclusive no café da manhã. Primeira coisa que você faz, coloca lá seu ovinho, faz 1, 2 ovos, se alimenta com o ovo, com a proteína, que vai te saciar por muito mais tempo. Mas é extremamente importante. Você sabe uma coisa que você falou aí, Kelly, que eu estava pensando aqui, né? Você falou sobre energia. Então, um ponto que me marcou muito. Para quem está buscando energia, a importância de tomar um café da manhã. Então vai a dica aí, né, pessoalmente, como o nosso programa é sobre educação, e eu sempre entendo que a questão de a gente se alimentar bem, primeiramente é uma questão de cultura. É o processo cultural. Cultural. E acima de tudo,
todos os dias pela manhã nós precisamos de energia. Porque você vai enfrentar um dia. Né? E os nossos dias cada vez mais são desafiadores. Então você que está me ouvindo agora, a importância de que você que precisa de energia como todo mundo precisa, não deixe de tomar um bom café da manhã. Mas dá trabalho? Dá. Com certeza dá. Mas é melhor você ter um trabalho se alimentando bem, para você ter energia, para você ter uma vida saudável, do que amanhã depois você adoecer. Sim. Hoje a gente vê muito, né? Até porque uma coisa que eu vivi na prática. Eu sempre vi os nutricionistas falar sobre isso, né? Se você quer hoje ter um corpo legal, se você quer emagrecer, 80%, pelo menos eu sempre ouvi essa palavra, né? Se eu estiver falando besteira, você me corrige aqui. 80% se você quer emagrecer é a sua alimentação. E 20% depois são exercícios físicos, né? E eu pude ver isso na prática. Os meus 22 quilos que eu já deixei lá no passado não me pertencem mais. Amém. Já ficou lá, amém, graças a Deus. Foi por conta de uma alimentação. E depois, obviamente, né, um índice menor foi a questão também de eu estar todos os dias fazendo exercício. Então, eu vejo que o que você falou sobre a questão da energia entra a importância. E aí eu já quero emendar uma pergunta aqui para ti também. Qual a importância hoje, Kelly, da gente fazer uma alimentação saudável? O que isso acarreta? O que isso melhora a vida dos piracicabanos e de toda a nossa região? Como a gente acabou de falar, a correria do dia a dia hoje faz a gente trabalhar, a gente tem focado totalmente, exclusivamente para trabalho, aí volta para casa, tem os filhos, tem marido, enfim. Eu acho que hoje é muito importante até mesmo para a gente aguentar essa rotina toda, né? Sem essa rotina de alimentação saudável, fica impossível a gente dar sequência aí, tá? Todas essas tarefas diárias. É importante que a gente deixe um pouquinho industrializado de lado, que a gente se alimente melhor, que a gente busque tratar mais a questão do consumo de alimentos minimamente processados, tá? Sim. É importante que a gente inclua mais legumes e verduras na nossa alimentação para deixar a gente com energia mesmo para aguentar essa carga aí toda que a gente tem durante o dia a dia, né? Perfeito. Então, eu acho que atitude simples, né? Eu acho que, assim, hoje é melhor você pegar um dia da semana, se organiza, prepara a sua alimentação para a semana toda. Porque, senão, você não consegue. É muito difícil mesmo. Eu digo por mim mesma. Eu sou uma pessoa que eu vivo me policiando para comer melhor. Sim. E, mesmo assim, eu falho o tempo todo. Porque não é fácil. É cansativo, dá trabalho, é dedicação mesmo, né? Legal. E muitas vezes não é você é esposa, filho, sim. Então você imagina, né? Eu já vejo um ponto importante aí que você falou, que é a questão da organização, né? Organização. Nós precisamos nos organizar, então em 7 dias da semana, ou seja, separa um dia, pelo menos, se organiza durante um dia, busca um profissional, como você falou, pessoa que tenha conhecimento do assunto, organiza toda a sua semana, que fatalmente ao longo da semana, com certeza, né? Nós vamos chegar a vários momentos que você não vai ter tempo, que você vai se perder ao longo dos compromissos e não vai conseguir, e já vai perder o foco de ter aquela alimentação saudável. Primeiro é querer. Exato. Depois se organizar. Sim. Né? Não adianta. Ou, se você tem como, você pode estar comprando uma alimentação mais saudável. Você encontra hoje, inclusive, você sabe que eu tenho essa questão das marmitas saudáveis, né? Legal. Das marmitas, eu acho que isso é fundamental, eu acho que é muito válido. E sem contar que, assim, quando você vai cozinhar, você tem que levar em consideração que é um momento que você pode fazer ali para a família também. Sim. Tá? Que você ganha também ali um momento entre família. Porque a alimentação é isso, né? É conexão. É unir ali pessoas naquele momento gostoso. Então, eu acho que vale a pena você tirar um dia da semana e fazer aí todas as marmitas, preparar os alimentos para a semana toda. Você tocou num ponto importante que não estava nem no meu script aqui perguntar. Falou sobre marmitas, né? Eu não sei o índice, até depois é até bom a gente pesquisar sobre isso, né? Mas eu acho que qual é o brasileiro, qual é o piracicabano que nunca comeu uma marmita? Eu acho pouco provável. Todo mundo já comeu. Acho que todo mundo já comeu, né? E uma grande maioria consome todos os dias. Sim. Eu sou exemplo disso. Quase todos os dias eu estou consumindo as minhas marmitas. E eu sempre escutei isso, né?
As pessoas falam, mas se você comer a marmita assim, muitas vezes de qualquer lugar, você acaba engordando, né? Você vai ganhar muito peso. O que você acha que você pode assim, orientar nessa questão de marmitas? Até porque eu também faço uso das marmitas que você produz, né? E eu vejo uma coisa que eu vi ali que eu achei muito interessante, né? É porque quando a gente fala de fazer uma marmita saudável, não necessariamente você vai passar fome. Não. Porque hoje eu comi arroz, eu comi carne moída. E mix de legumes. E mix de legumes, que foi a Kelly que produziu. Ou seja, eu comi tudo aquilo que minha mãe sempre fez para mim. Que eu sempre consumi. Não teve nada de diferente. A diferença que eu percebi é que eu comi certo, na quantidade certa. Até porque hoje eu também estou malhando, então eu tenho que pensar sobre isso. Sim. Então eu preciso fazer uma alimentação correta. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, sobre essa situação hoje, da importância. A gente não precisa deixar de comer uma marmita, mas comer a marmita certa, né? Com a quantidade certa, com os alimentos certos, né? Eu acho que é o equilíbrio. A gente normalmente sempre... A palavra é sempre essa, né? Equilíbrio, né? Então, você vai pegar ali uma marmita e fazer em casa, você vai colocar ali 100 gramas de arroz. Claro que depende da necessidade de cada um, sim, tá? Mas, normalmente, 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão, muito bom. Né, de 100 a 120 gramas, né, de uma proteína, incluir legumes. E é que as pessoas elas têm uma visão muito negativa, às vezes, com marmita, sabe? Elas pensam que uma marmita, e até mesmo fazer antes e congelar, é uma coisa que não é prazerosa de comer. E é prazeroso de comer, é muito gostoso. Mas eu acho que se você colocar o equilíbrio ali no prato, colocar uma porção de cada, funciona. E fora a economia, né, que gera pro bolso, né? Fora a economia. Porque você vai no restaurante... o desperdício, né? Porque Exato. Quantas coisas, às vezes, a gente compra no supermercado e a gente chega em casa e muitas vezes a gente nem faz. A gente perde muito alimento. Mas se você faz e congela, gente, perfeito. Resolveu o problema. Resolveu o problema. E uma coisa que é o que você falou, né? Eu sinto isso no bolso, né? Quando você compra lá as marmitas, primeiro que você já está se organizando. Sim. Quando eu vou no restaurante, fatalmente a gente come com os olhos, né? Então você vê lá aquele monte de coisa gostosa. Com o Danilo, com certeza, não acontece isso, né? Mas comigo acontece muito isso. Eu chego no restaurante, eu como até o que eu não deveria. Não devia, aliás, me perdoe. Mas, quando eu estou comendo, eu pego a minha marmita, tem a quantidade certa, então eu vou gastar menos, vou comer certo. E você se acostuma a comer aquela quantidade. Exatamente isso, né? Eu tive voltar um pouco no passado. Sim. Eu tive um problema de ansiedade. E isso me gerou uma compulsão alimentar. E eu sempre comia, fui muito regrada. Mesmo antes da ideia de marmitas, ou mesmo antes de escolher, né, estudar nutrição. E eu tive uma compulsão onde eu queria comer compulsivamente. E eu queria comer. Aquilo me gerava uma ansiedade que a comida me saciava. E em 4 meses eu engordei 12 quilos. E aí, como o nosso estômago, o corpo da gente reage, né? E eu passei a comer menos, fazer marmita, que era uma forma de me regrar mesmo ali. E foi muito difícil no começo. No começo eu sofria, eu sentia fome, eu sentia necessidade de comer mais. Porque eu vinha daquela compulsão onde eu comia compulsivo, sabe? E depois de uma semana, o corpo acostumou. E, na verdade, eu fui diminuindo. Então, de 300 gramas, eu comia 250 gramas. Até porque o corpo fala, né? Exatamente. Ele se comunica com a gente. E é incrível como o corpo mostra, né? Aquilo que a gente come, né? Normalmente, olha pra gente, a gente mostra muito sobre aquilo que a gente come, né? Aquilo que a gente ingere. Com certeza. E assim, é só uma questão mesmo de adaptação. As pessoas falam, às vezes, mas eu vou passar fome. Não vai passar fome. Não vai. Até mesmo que a gente tem bastante gordura, bastante... tecido adiposo, que não vai passar fome nenhum, não tem esse problema não. Mas é só uma questão mesmo de adaptação. Perfeito. De se acostumar. Eu sou um exemplo disso. Eu sou um grande exemplo disso, de adaptação. Porque eu também tive muitos momentos de comer também de forma... E hoje você come super pouquinho, né? Super pouco. Né? Até devo comer um pouco mais, porque agora eu entrei agora no mundo agora de malhar também. Agora você vai ser maromba. Exatamente. Então agora eu preciso comer mais, mas é tudo a questão mesmo de costume, de adaptação, né? Deus, na sua infinita graça, já nos criou, né, para que o nosso corpo possa se adaptar. Sim. Inclusive, tem até um livro que fala que o corpo fala, e realmente fala mesmo, as nossas expressões, assim como quem é professor, a hora que você vai dar uma aula, né? Então, a todo momento você está ali se comunicando, o Danilo é professor, ele sabe disso.
Então a gente precisa estar sempre ali, ter uma expressão corporal e também, obviamente, nós estamos sempre nos vendendo, né? Você está sempre se vendendo. E aí a importância da gente buscar também uma alimentação de forma saudável, para que realmente a gente consiga apresentar aí para os nossos clientes, para a nossa família e para nós mesmos, acima de tudo, né? E não é difícil comer saudável, né? Sim. Na verdade, a gente tem até mesmo a questão financeira. Sim. Às vezes tem gente que acha que comer saudável é uma questão... É caro, né? De ser caro, e não é caro. Não é. O básico funciona. Com Arroz certeza. e feijão, carne, ovos, peixe, né? Então a gente hoje tem uma variedade de produtos, né? Eu acho que escolher produtos, né, de época, da época, ajuda bastante. E aí, só que tem uma questão que eu costumo dizer. Sim. Às vezes comer não é o que você gosta, é o que você precisa. Exatamente. Né? As pessoas falam, mas eu não gosto. Mas não é gostar, é precisar. Se você precisa, você precisa tentar, pelo menos, né? Se eu preciso comer brócolis, gostando Come ou não, brócolis. come brócolis. Come né? brócolis. Mesmo querendo comer uma carne, Come né? brócolis. Legal. Kelly, eu tenho uma pergunta aqui para ti. Eu não sei se é mito ou se realmente é uma verdade. Beber água ajuda mesmo a emagrecer? Porque a gente sempre escuta isso, né? Beba bastante água que você vai emagrecer. Isso é real? Na sua opinião? Funciona. A ingestão de água no processo de emagrecimento, ela é muito boa. Dá essa saciedade, né, na questão da fome. Então, você passa a ingerir mais água, isso mantém o equilíbrio do seu corpo, o funcionamento, né? O nosso corpo é 80% água, 80%, 90% água. Então, quando a gente para pensar, né, a hidratação é fundamental no processo de emagrecimento. A gente deve sim ingerir água, né? E no emagrecimento é muito mais fácil, porque você se obriga a tomar água, né? Porque você sabe que aquilo vai ajudar, te dar saciedade e não vai fazer você atacar um pacote de biscoito, enfim. É importante, muito. Eu sou um exemplo disso, que no meu momento de jejum, eu ingeri muita água. Muita água. Muita água, até hoje, né? É comum. Eu tô aqui no programa, tô tomando água aqui a todo momento, né? Primeiro que nós estamos falando, e depois que é a necessidade mesmo, né? Mas é muito importante. A água é importante para todo o corpo. Funcionamento de todo o corpo. Ótimo. E aí já vai uma pergunta. Comer à noite. As pessoas sempre falam isso, né? Comer à noite engorda. As pessoas falam. E aí vai a pergunta para ti. Realmente engorda mesmo se eu comer à noite? A gente falou essa pergunta, hein? Sim, com certeza. Não engorda. O que engorda é o que você... Depende do que você come e a quantidade que você come para dormir. Exato. Tá? Preferir alimentos mais leves, alimentos que vão ter uma digestão, né, melhor antes de dormir. É melhor que seja assim. Né? Você comer, sei lá, um prato de arroz e feijão... Uma feijoada, por exemplo, normalmente dá muito desconforto. Então, procura alimentos mais leves e quantidade menor. Não engorda. Eu, no momento que eu engordei muito, uma das coisas que eu fiz bastante era comer lanche à noite. Aí eu ia com aquela fome louca, comia o que eu não podia. Aí eu tinha dificuldade para dormir, realmente eu ganhei muito peso em cima disso, né? Então, não é deixar de comer. É comer menos nas quantidades certas e comer as coisas certas, né? Eu tenho até um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela vivia em dieta. Então, a gente vivia em dieta no trabalho juntas. Só que ela não perdia peso. Ela falava, mas eu não sei o que acontece comigo. E aí eu falava pra ela, não tem como. Não faz sentido, não bate. Fala, mas eu como super bem, mas eu não perco peso. Não faz. A não ser que você realmente tenha algum problema. Tá. Que aí você precisa passar no médico e ver o que tá acontecendo. Porque tem gente que realmente tem problemas hormonais e tudo mais. E aí, ela pegou uma marmita bem pequenininha e ela comeu uma quantidade bem pequena mesmo. Só que, de repente, ela tirou da bolsa uma sacola cheia de fruta. Aí ela falou, olha o que eu como, eu não como nada. Olha o tanto de fruta que eu como. Ali estava o problema de emagrecimento dela. Né? Então, não era ingerir fruta, era na quantidade de frutas que ela comia. Entendi. Então, assim, depois de um almoço, comia ali um pouquinho, mas vou comer 3 bananas, vou comer um mamão, vou comer uma pera, uma maçã. Fruta também engorda, é exagero. Tudo que é exagero engorda. Né? Então... porque realmente existe esse mito, né? Ou essa informação errada, né? Não pode comer o que você quiser de frutas. Não pode, né? Não. Comer na quantidade certa também. Você tem que ter um equilíbrio. Né? E aí também depende de cada necessidade. Você quer emagrecer? Às vezes não é uma determinada fruta, é uma outra fruta. Gestão, de repente, uma fruta com mais água, abacaxi, né? Melancia, melão. Então também tem a fruta certa para cada situação. Legal.
Bom, nós somos um país, Kelly, e uma cidade, né? A cidade de Piracicaba e o Brasil, o estado de São Paulo. A região sudeste, né? Eu tenho família em Minas e a culinária mineira é algo maravilhoso, né? E a culinária da nossa cidade é maravilhosa. Piracicaba tem uma culinária aqui na Rua do Porto, e não só na Rua do Porto, mas também tantas outras culinárias maravilhosas que nós temos. Uma gastronomia muito forte aqui em Piracicaba, né? E aí, a gente sabe que para você ter uma comida gostosa também, a gente sempre pensa na gordura, né? E aí vai a pergunta para ti, qual que é a melhor gordura para cozinhar? Existe uma gordura boa hoje para cozinhar? Que você sugestiona aí para os nossos telespectadores? Sim, o azeite. O azeite. Porém, a gente sabe que... É caro. Tá caro. Na verdade, agora deu uma diminuída aí, mas... Então, a gente sempre pede para a opção é que use um óleo de girassol, um óleo de granola, né? Um óleo que vai... Mas o azeite seria o mais ideal para cozinhar. Entendi. Ideal. E se não pode, diminui na quantidade de gordura, né? Eu acho que hoje em dia existem tantas panelas aí que facilitam a vida da gente, não precisa nem de óleo, né? Antiaderente, que ajuda bastante. A diminuição do óleo é muito importante. Apesar de a gente precisar também, mas a gente precisa encontrar a fonte de lipídios, de óleos, em castanhas, em frutas, em outros lugares, a não ser o óleo, né? Que a gente sabe que faz tão mal pra gente. Legal. Agora, comer de 3 em 3 horas é mesmo necessário? Na sua opinião? Para mim funciona. Dá certo? Para mim funciona. Tá. Eu acho que você comer de 3 em 3 horas, você consegue ter vários momentos se alimentando ali, e aí você acaba não indo para besteira, para bobeirinha, sabe? Então, por exemplo, normalmente você toma um café da manhã. Sim. Geralmente de 5 a 6 refeições seria ideal. Né? Para mim funciona dessa maneira. Nossa, hoje eu fiz pouca. Hoje eu fiz uma refeição só hoje. Pois é, então. Aí que tá o erro, né? Já tô errado. Tá o erro. Você quer ganhar massa muscular, você precisa comer. Já tô perdendo aqui. E aí depois vem o lanche da manhã, uma ingestão de uma fruta, depois o almoço, depois à tarde você procurar comer algum outro alimento, uma fruta que seja, novamente, porque 3 frutas até pode. Legal. A ingestão, de repente, de um whey, igual no seu caso. Sim. Né? De repente, às vezes, não quero jantar, mas toma um whey, toma uma proteína. Prefira, né, colocar proteína. Mas para mim funciona. Tá. Tem gente que não consegue, mas eu acho que é importante. Para quem quer uma dieta, eu acho importante. E você falou uma coisa importante que eu vivi isso muito, né? Eu, como fazia as refeições de forma errada, fazia errada, e em alguns momentos também, de pico da minha vida, como hoje, já estou errado hoje já, só fiz uma alimentação. Aí a hora que você chega no restaurante, ou você chega na sua casa, você quer comer tudo que você não pode, né? Parede. Aí já faz tudo errado, porque se tivesse feito um planejamento, como você falou, de comer em 3 em 3 horas, ou fazer 5, 6 refeições no dia, com certeza eu não iria com toda aquela gula minha, né? Com toda aquela necessidade de comer. E aí é o momento que você realmente vai estar engordando, vai fazer. E aí está a importância da organização, porque mesmo que você parou você não comeu o suficiente, se você chega em casa agora e você tem um alimento saudável dentro da sua geladeira preparado, dificilmente você vai comer industrializado. Ou comer qualquer coisa. Você vai certo naquilo. Então, assim, nem sempre vai dar para fazer todas as refeições. Mas é bom a gente priorizar. É importante. E aí é importante da organização. Para que você não fuja, né, do seu propósito. Um ponto assim que tem me preocupado muito, principalmente depois que eu emagreci, que eu saí de 104 para 82, 81, 83 mais ou menos, eu comecei a olhar mais para a situação da obesidade, né? Aqui na nossa cidade mesmo a gente vê muito isso. Então as pessoas, infelizmente, elas acabam descuidando de uma coisa que é tão importante, né? Até porque nós temos que cuidar, acima de tudo, do nosso corpo. Sim. Então, um corpo bem cuidado, com a alimentação correta, você vai ter energia, como você falou aqui, você vai ter disposição, você vai ter uma estética legal, né? Então, e tudo isso também acaba afetando o lado também da autoestima das pessoas. É aquela roupa que já não serve mais, fica apertada, né? Você vai aumentando seus números. Sim. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de diminuir os meus números, né? Graças a Deus, né? Saí de uma calça de 46 para 42. Uhul. Então, e eu vejo hoje que a importância, né, da gente
principalmente em meio a um processo que hoje as crianças, né, eu tenho visto muito isso nas crianças também, já indo para uma obesidade, e muitas vezes os pais acabam ali ficando sem saber o que fazer. Né? Até eu vejo também isso muito nas mulheres também, né? Porque as mulheres, elas ligam muito para o lado da estética. Sim. Chega numa loja, né? Com certeza o Danilo também faz isso, né? Chega lá na loja, já sabe até o que tem que experimentar e quer experimentar rápido, né? Já sabe lá que vai comprar 1, 2 calças, uma camisa, e é rapidinho. A mulher não, a mulher já tem aquela necessidade, né, de querer experimentar mais as roupas. Aí entra novamente também o lado da estética, né? E a gente vê que hoje quanto que a obesidade ela está causando de problemas para a nossa cidade, para o nosso país. Se eu não me engano, tem uma estatística aí que acho que a cada 3 pessoas... Um é obeso. Um já é obeso, né? O que você pode falar para a gente sobre isso, Kelly, por gentileza? A obesidade... Você falou uma coisa de mulher, mas o homem também está muito preocupado com essa parte de estética. Mudou bastante, né? Mudou. Hoje, você olha para o lado, você vê. A obesidade não está ligada em números, né? Mas às vezes naquela gordurinha, sim, sabe? Naquela falta de atividade. Hoje as pessoas não querem, elas não querem cuidar. Sim. Elas não cuidam. A maioria delas é muito difícil mesmo. Até que tem bastante gente que está cuidando, né? Eu acho que está aumentando. Nas academias está bastante. Mas é muito triste ver que a cada 3 brasileiros, 1 é obeso. Né? Então, um número muito grande. É muito triste. Mas eu acho que está muito ligado a problemas, às vezes, psicológicos. Sim. Ansiedade, tomando muito conta. Eu tenho minha irmã como prova disso, né? A Kátia, que fez bariátrica, e eu vi o processo, e que para mim parecia ser muito fácil resolver o caso dela, mas não era. Era um problema dela. Eu vivi a compulsão alimentar, né? Vivi pessoalmente, sei do que é isso. Mas, assim, é triste, né? Hoje estudos mostram, né, que como a alimentação vem prejudicando as crianças, né? O TDAH vem aumentando muito. Bastante. Né? Devido à alimentação. Eu acho que hoje tá muito difícil. Acho que é isso, sabe? Essa correria tá fazendo as pessoas irem mesmo crescer o número de obesos. Exato. Né? É muito triste ver isso, porque as doenças estão aí. Cada dia pior. Exato. Né? Um ponto importante aqui, enquanto a Kelly está tomando uma água, é importante aqui salientar para vocês o seguinte: nós estamos com um projeto muito grande, né, graças a Deus, projeto de difusão da cultura ESG nas escolas. E eu e a professora Kátia, nós rodamos 29 escolas, como eu já falei, em todos os nossos programas, né? Conversamos com 2.600 alunos, falamos com 6 municípios. E a gente vê que na própria escola, na faixa etária aí de 15, 16 até 18 anos, a gente vê que desde cedo, né, que, na minha opinião, é cultural a questão da alimentação. Ela é cultura, ela é educação, como nós estamos falando aqui hoje. Mas a gente vê que os jovens, né, os adolescentes, come errado. Né? Principalmente nas nossas escolas, nós temos as cantinas. Então tem lá os salgados, que são maravilhosos. Eu comeria agora uma coxinha tranquilamente. Que deveria ser até proibido. Exatamente. Não tem como. Eu comeria uma coxinha, uma esfirra agora, tomaria um refrigerante tranquilamente agora. Você pode ter certeza disso. Mas o quanto que isso gera de malefícios para a nossa saúde, né? Então a gente começa a analisar hoje a importância desde cedo da orientação dos pais, já orientar seus filhos, os professores também em sala de aula estar orientando os alunos para estar comendo bem. E aí, Kelly, vai a pergunta aqui para ti. Que não sei se é mito também, né? Existe alguma diferença de carboidrato simples e também complexo? Existe isso mesmo? Existe. O carboidrato simples é um carboidrato como a gente vê na bolacha, né, nos biscoitos, né? A gente encontra o carboidrato simples em alimentos industrializados, na maioria das vezes. E o complexo seria o ideal, né? Ele dá mais energia, né? Tá. O processo dele de queima ali é menor, é mais gradativa, então dá saciedade. Agora, esses hambúrgueres, esse tipo de carboidrato, é um carboidrato que ele vai te alimentar ali por pouco tempo. Daqui a pouco você vai sentir fome de novo. Então, o ideal é que você tire mesmo carboidrato simples e coloque complexo, como arroz, né? Como vários alimentos. Então, praticamente quase tudo tem carboidrato, né? Sim. Então, o ideal seria o complexo. Arroz, outras fontes, né? Legal. Banana, enfim. Agora tem um produto que não pode faltar nas nossas cozinhas.
Esse é um produto comum, né? Nas nossas cozinhas, em casa, nos restaurantes, né? E a hora que ele está lá comendo, você pede uma porção, né, em algum restaurante, você sempre vai utilizar o sal. E aí né, o sal é maravilhoso, né? Eu gosto muito do sal. Embora hoje, cada vez mais, eu estou ingerindo menos, porque eu sei também que é um problema muito grande para a nossa saúde. Existe diferença entre sal rosa e o sal comum? Porque a gente vê muito isso hoje, né? Você tem que ingerir mais o sal rosa, ele é mais benéfico para a nossa saúde. Já o sal comum já não é tão benéfico para a nossa saúde. Tem uma diferença entre um e outro? Eu vou falar o que eu escutei de uma professora. Perfeito. Ela disse que não tem diferença alguma do sal, né? Do sal rosa para o sal branco. Eu acho que entra mais uma vez aquela questão, é a quantidade. Entendi. Né? A questão de diminuir o sal mesmo, tá? Não vai fazer grande diferença colocar o rosa ou colocar o branco, enfim, né? É a quantidade que você coloca. Isso são palavras de uma professora, né? Só que aquilo, a nutrição é o ovo faz bem, o ovo não faz bem. O óleo faz bem, o óleo não faz bem. Então são N situações aí, né? Tipo, depende muito, sabe? Então é muito assim, tanto que as pessoas ficam às vezes até confusas, né? Será que é legal? Não, porque o ovo é bem, mas ele aumenta meu colesterol, então é muito tem muita contradição aí, perfeito, sabe? A alimentação. Agora, Kelly, você falou aí em diversos momentos, né? Nós não precisamos deixar de ingerir carboidrato, mas você frisou bastante a importância da gente ingerir proteínas. E hoje eu sou uma pessoa que eu estou ingerindo um pouco mais de proteínas do que eu ingeria antes. Ainda não é o número ideal, não é o suficiente, mas eu estou ingerindo. Qual que é a função das proteínas no nosso corpo? A proteína é fundamental para a construção dos nossos músculos. Tá? Na verdade, a gente deveria consumir muito mais. A gente não consome tanta proteína como a gente consome o carboidrato. Tá? Eu costumo dizer que sempre assim, normalmente de 100 a 120, 150 gramas de proteína, né? Mas a gente sabe que também tudo é muito caro, né? Tá caro comer carne, comer peixe, comer frango. Mas o ideal é que as pessoas consumissem o valor melhor, mais de proteína do que de carboidrato. A proteína, ela ajuda a construção dos nossos músculos, tá? Para dar força, também na energia. Legal. Agora, nós estamos somente no nosso país, né? Nós temos um calendário de feriados muito grande, né? E isso acaba gerando também vários tipos de moda, né? E aí é natural, já ficou natural na nossa cultura brasileira, né? A gente sempre criar algumas ações, algumas dietas de moda, né? Eu já vi tanta coisa, o sopão, né? Minhas irmãs, dieta do ovo. Dieta do ovo. Minhas irmãs já fizeram a dieta do sopão. Quais cuidados? Eu penso que a gente tem que ter algum cuidado, né? Quais cuidados nós devemos ter com essas dietas da moda? Se é que tem que ter. Qual que é a sua opinião sobre isso? Foi aquilo que eu te falei sobre você mesmo. Às vezes a gente vai nessa dieta e a gente esquece que a gente precisa. Cada um tem uma necessidade especial. Tá? A dieta, ela tem... Se você passa com um profissional e o profissional te passou uma dieta... Ele vai pesquisar, ele vai saber mais sobre você, sobre a sua necessidade. Talvez você tenha que fazer alguns exames e tudo mais. Eu já fiz muita dieta, eu mesmo sou prova disso. E não é o indicado. O indicado é fazer uma educação alimentar. Sim. Aprender a se alimentar. Porque a dieta, do mesmo jeito que você vai perder muito rápido, só que você vai ganhar muito rápido quando você parar com ela. Tá? Hoje tem moda de tudo. Essas dietas estão cada vez piores mesmo, né? E o indicado não é, gente. Não faça dieta sozinho. Procura um profissional. Não faça o que o Sérgio fez, não gente. faça. Né? Pode dar certo para você, mas em alguns casos pode dar muito errado. Entendi. Agora um ponto importante aqui, né? Uma pergunta que eu separei aqui para você também, né? O que é o famoso índice glicêmico dos alimentos? Isso é tão falado, né? Hoje está tão assim comum se falar sobre isso, né? Eu queria que você pudesse explicar para a gente o que é esse famoso, né, índice glicêmico dos alimentos. É o aumento de açúcar no sangue. Tá. É como a gente disse. Às vezes a gente ingere muitos carboidratos e isso dá um pico muito alto, né? O nosso índice glicêmico fica muito alto. Isso prejudica,
né? Tanto que é indicado a gente nem ter esses picos muito altos, e comer de 3 em 3 horas ajuda muito nesse sentido. E a gente tem que tomar cuidado com essas doenças todas, né? Devido ao carboidrato, ao açúcar, porque isso pode gerar uma diabetes, né? Isso pode gerar problemas sérios. Então, esse glicêmico nada mais é do que o aumento de açúcar no sangue. Inclusive, você falou um ponto importante da diabetes, né? Inclusive, eu tenho um sobrinho, que ele é diabético, e eu vejo a importância muito grande, né? De comer bem, se alimentar da forma certa, né? E, infelizmente, uma boa parte, a comunidade, né? Dos diabéticos está crescendo cada vez mais, né? Principalmente aqui na nossa cidade, os índices são enormes, São os industrializados da vida. E está muito ligado a isso, né, Kelly? Infelizmente, né? Infelizmente. E o que você acha que o povo pode utilizar para melhorar isso? Qual que é a dica hoje que você dá para... Embora você já até falou sobre isso aqui hoje, né? Mas qual que é uma dica assim, que você dá fora procurar um profissional? Qual outra dica que você vê que é interessante para que as pessoas possam melhorar esses índices? Sérgio, a organização. Sim. Eu acho que tudo está ligado a isso. Até você falou da escola, sobre as crianças. Hoje você vê a correria dos pais, né? E a preocupação de muitos deles de deixar o filho nas escolas. Algumas escolas conseguem fornecer uma alimentação saudável, equilibrada, mas muitas não, né? Você vê, às vezes, pais pagar uma escola cara para os filhos, né? E eles ainda têm a necessidade de enviar o lanchinho. Aí o que ele vai colocar no lanchinho? Um todinho, ele vai colocar o bolinho Ana Maria, ele vai... Isso que é gostoso, né? E não é saudável. Não é nada saudável. Né? E aí... E você vê que o pai e a mãe eles não estão vendo o mal. Né? Ao contrário, eles estão achando que aquilo é legal. Ajuda, né? Mas aquilo não ajuda. Então, hoje, eu acho que a organização é fundamental. Se você quer manter o seu... Não estou falando nem de estética. Estou falando de uma vida saudável. Longe de industrializar. Se a gente abrir nosso armário hoje, o que mais tem é industrializado. Sim. Sendo que uma dieta funcional seria em alimentos básicos. A gente nem precisava ter tanta coisa. Sabe, ali o arroz, o feijão, o legume, a verdura, a carne, o ovo, né? Igual eu falo, pão, come o pão, né? Mas coloca ali uma proteína, tenta trazer para as crianças uma alimentação melhor. Eu acho que é o equilíbrio, é tempo e o equilíbrio ali, sabe? Eu acho que preparar os alimentos é a melhor forma de se alimentar bem. E aí já vai uma perguntinha para ti também, né? A gente ouve muito sobre o prato colorido. O prato tem que ser colorido, não pode ser só aquela meio apagado, né? Como o meu antes era bastante sem assim. Graça. Sem graça, né? O que é o prato colorido e por que é tão falado, na sua opinião? A gente precisa incluir todos os tipos de alimento, né? E aí o ideal mesmo é a gente colorir, principalmente para as crianças. Tá. A gente trazer esse colorido para o prato. A gente come com os olhos, primeiramente. Exato. Certo? Então, assim, é muito bom ali um arroz, um feijão, uma carne só? Mas se a gente coloca ali um brócolis, sabe? Se a gente coloca uma couve, se a gente coloca uma beterraba, fica muito mais atrativo. Infelizmente, é aquilo que a gente falou, muita gente não quer, ou muita gente nem nunca comeu e quer experimentar. Hoje as crianças nem sabem o que é uma beterraba. As pessoas não sabem. Não sabem mesmo. Não sabem, elas não sabem. Então eu acho que a importância do prato colorido vem principalmente dos pais com os filhos. Né? Porque às vezes o filho as crianças nem têm nem é apresentado isso para a criança porque o próprio pai e a mãe não comem. Então é muito importante a gente colorir o nosso prato. Tá? Faz muito bem aos olhos e ao corpo. Perfeito. E aí já vai só para emendar já a pergunta, né? Como que as pessoas que estão nos assistindo, como que elas podem hoje montar um prato saudável no seu dia a dia? Né? Porque você está falando, sempre chamando a atenção do equilíbrio, da organização, né? Só que a gente vê que as pessoas estão cada vez mais sem tempo, naquela correria, a industrialização. É muito mais fácil você chegar no supermercado e pegar tudo já prontinho. Muito mais fácil. Sim. É muito mais cômodo para todos nós. Qual que é uma dica assim, que você vê que é importante, né? E como que você orienta a montar um prato saudável? Exemplo, eu vou jantar hoje. Qual que é a sua sugestão hoje para o meu jantar? Arroz. Arroz. O que mais? Feijão. Feijão. Uma fonte de proteína. Tá. Carne, peixe, ovos. Ok. Legumes e salada. Tá. Você pode colocar legumes ou pode pôr salada. Aí fica uma opção, ou colocar os dois. Mas o ideal é que você diminua na quantidade de carboidrato, aumente a quantidade de proteína, que vai te dar mais saciedade. Você vai se sentir mais saciado por mais tempo. E pode aumentar significativamente bem
aos legumes e verduras. Sim. Né? Então, assim, é o básico. É o básico que funciona. Eu costumo dizer por gramas, né? Então, assim, 100 gramas ali de arroz, 100 gramas de feijão, 120 gramas de proteína e coloca ali uns legumes. Sei lá, a quantidade que você acha suficiente. Funciona. Legal. Você vai ver que é muita comida. É muita comida. Hoje eu percebo isso mesmo. Eu vou colocando um pouquinho de cada coisa, a hora que eu vou ver, meu prato já tá aquela montanha. E aí, normalmente, se for para tirar, o que as pessoas tiram? Vai sempre tirar. Eu vou tirar salada, já vou tirar coisas que eu não deveria. Aí tira, às vezes, a proteína. A verdura, né? Mas o carboidrato deixa, né? O carboidrato vai deixar sempre, né? O carboidrato deixa, porque é mais gostoso, né? Exatamente. E é exatamente isso, é uma coisa que é importante, né, do nosso programa, né? Que é falar sobre a educação. E a educação está muito alinhado com a cultura, né? A gente vê hoje a importância, desde cedo, os pais manter uma boa nutrição na infância, né? Na gestação. Na gestação? Na gestação. Por que isso é importante? No começo da gestação. Acho que, primeiro, para que a gente gere ali um bebê, né, saudável, e a mãe esteja bem também durante esse período. Mas é importante desde a gestação. Você sabia? Uma mãe que ela tem uma diabetes durante a gestação, isso pode comprometer futuramente essa criança a ter uma obesidade. Isso é muito comum, né? Então, às vezes as pessoas pensam, não, mas tudo bem, tem ali a diabetes gestacional, daqui a pouco ela vai passar. E não, ao contrário, na verdade, isso pode acarretar uma obesidade futura para essa criança. Sim. Né? Então é importante, na verdade, é o preparo bem antes da gestação. A gente sabe que dificilmente funciona dessa maneira, claro. Mas o ideal seria a mãe comer bem desde ali da alimentação e incluir alimentos saudáveis para o bebê desde o começo. Não para o bebê, né? Porque o bebê é leite materno, né? Sim. Mas quando começar a ingestão de alimentos, colocar isso para os filhos, que é muito importante. Entendi. Isso melhora muito a questão dessa criança futuramente ser um adulto saudável. Com certeza. Legal. Muito bom, Kelly. Bom, como eu falei para ti, sempre falo para todas as pessoas, né? Parece que uma hora leva-se muito tempo, mas voa. Né? Como eu sempre brinco, né? Já dizia Giovanni Improta, o tempo urge, né? E nós já estamos chegando aqui no final já do nosso programa, desse nosso bate-papo tão gostoso, né? Que já me deu muita fome falar sobre alimentação. Já estou com bastante vontade aqui de comer. Só que comer certo, né? É comer da forma correta, né? Comer com a educação e com a cultura certa. Eu queria que você pudesse falar um pouco agora sobre o que você está pensando, né, na sua vinda aqui para Piracicaba, porque eu sei, até porque você já me falou várias vezes, inclusive eu faço uso das suas marmitas. O que você pretende hoje fazer em termos de negócio aqui em Piracicaba? Pretende estender o que você já fazia lá em São Paulo, trazer para a nossa cidade? Até porque hoje agora você já é uma cidadã piracicabana. Sim. Hoje não dá mais para você falar sou de São Paulo, né? Hoje não. Você tem que falar sou de Piracicaba, né? Fui de São Paulo, hoje sou de Piracicaba. Então, o que você está trazendo hoje aí para a nossa cidade, né? Quais são os seus diferenciais? O que você hoje pode oferecer para o nosso cidadão piracicabano? Bom, a nutrição, para mim, ela veio a calhar com uma coisa muito importante que eu gosto, que é fazer comida. Sim. Né? O ato de fazer. E saber o quanto esse nutriente é importante, o quanto ele faz de mudança no corpo da pessoa, para mim, é fundamental. Então, eu hoje não, eu já trabalhava em São Paulo e vim para Piracicaba para ajudar pessoas. Tenho muita coisa ainda a aprender, tenho que estudar aí, estou meio caminho só da faculdade, mas eu trago as minhas marmitas hoje. Legal. Né? É uma forma de ajudar as pessoas. Hoje, o que eu mais falei para você, as pessoas não têm tempo, eu já vivi isso. Tá. Eu sei o que não é ter tempo para cozinhar. Então, hoje, a minha ideia é trazer as marmitas como uma forma de ajuda. Okay. Né? Para aqueles que não podem fazer a comida para os seus filhos, para sua família. Então, se eu puder, de alguma forma, contribuir com essa família, tanto na questão nutricional como na questão de organização, é o que eu vim fazer aqui em Piracicaba. Muito bom. Tá? Então, essa é a minha ideia. Que você seja muito bem sucedida, eu tenho certeza que Deus Obrigada. Já está te abençoando para isso, né? Amém. Você já está deixando já um legado aqui na nossa cidade, que agora também é sua. E tenho certeza, hoje, acho que você ia trazer um presente para o Danilo, né? Uma marmita para ele, mas acabou esquecendo, né? Falhou, né? Mas vai trazer. Mas vai trazer um kit aqui para o Danilo, para o Enzo, né?
Exatamente. Já tem data. E aí, com certeza, no outro momento a Kelly vai trazer... Eu venho para apresentar minha marmita aqui para você. Isso, com certeza. E agora nós estamos indo para as considerações finais aqui do nosso programa. Eu gostaria que você pudesse, né, fazer suas considerações finais e pudesse também, no último momento da sua fala, deixar uma frase que você acha que é importante hoje para que nossos telespectadores, quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, possa falar, pô, a Kelly passou por aqui. Qual que é a mensagem final que você deixa para elas? Primeiro você muda a sua alimentação. Depois a alimentação muda você. Olha que interessante. Se alimentar bem, muda. Salva vidas. Isso é muito sério. Eu sou um exemplo disso. É muito sério. Muda tudo. É que você estava falando, né? Equilíbrio, mente, isso. Espírito. Corpo, alma e espírito. E espírito. Eu acho que se a gente não tiver esse equilíbrio, não funciona. Exato. Eu sou prova disso, você é prova disso. Sim. E tantas outras pessoas que a gente conhece. Muito bom. Legal. Kelly, obrigado. Obrigada a você. Obrigado aqui pela sua vinda. Cobrei ela várias vezes aqui no programa ao vivo, né? E hoje ela está aqui com a gente, graças a Deus. Estou muito feliz aqui pela sua presença. Foi um bate-papo muito gostoso, muito interessante. A casa é sua, venha outras vezes. Eu te agradeço e obrigada. E desculpa qualquer coisa, né? Jamais. Até as pessoas que estão assistindo. Eu sou uma mera estudante de nutrição, ainda tenho muito ainda a aprender, né? Tenho muita coisa para aprender. Mas eu espero ter deixado aí com certeza, um recado importante aí sobre... Com certeza você deixou sim. E você não é uma mera estudante, não. Não. Até porque quem estuda no nosso país, primeiramente, já é vencedor. Né? Porque no nosso país, mais do que nunca, você não consegue só estudar. Então você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem 3, 4 situações que você tem que fazer no seu dia a dia, né? Funções. E você já é uma vencedora. Obrigada. Então, primeiramente, quero agradecer a Deus pela sua vida. Obrigado por você ter vindo aqui hoje. Mais uma vez, parabéns, né, pelo Dia das Mães. Obrigada. Que Deus te abençoe muito e todas as mamães. E nós estamos aqui hoje chegando no final aqui do nosso programa. Que Deus abençoe muito vocês. Tenham todos uma ótima sexta-feira. Curtam esse programa, né? Curta o nosso link, compartilhe com o maior número de pessoas. E, mais uma vez, agradeço. Uma ótima sexta-feira a todos. Fiquem com Deus. Acesse as plataformas. Continue conectado. Já, a música de volta. Aqui, na Metropolitana. 7h59. Dia das Mães. Tempo de conexões verdadeiras e gestos que ficam na memória. A ACIP convida você a celebrar o cuidado, o carinho e a presença. Montada na van da ACIP, a casinha da mamãe vai percorrer os